talvez a palavra que norteie a liturgia deste domingo seja a palavra sábado. Sábado. Por que sábado? Inclusive, a primeira leitura do livro do Deuteronômio 5 deixa bem claro que é preciso guardar o sábado. Por que os cristãos são atrevidos e não guardam o sábado, uma vez que o sábado foi um dia santificado ao Senhor? Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso entender qual a motivação, qual o incentivo, por que a lei de Moisés prescreve a observância, Êxodo 20, versículo 11, por que precisa guardar esse dia? Qual é a finalidade de guardar o sábado? Porque se não sabemos o porquê, guardamos simplesmente por obediência. Tudo que fizermos é preciso darmos sentido. Tudo que você vai fazer é preciso, antes da execução, saber o porquê você faz isso. Por que, por exemplo, a igreja pede que participemos da missa aos domingos? Mas é interessante que o Catecismo da Igreja Católica, quando diz guardar o domingo para ir à missa, diz que é obrigação do cristão participar. No entanto, a normativa da igreja diz: se você tiver que cuidar de um doente, ou se você mesmo estiver doente, você fica isento dessa obrigação. Ou seja, na mesma medida que parece ser dura, a regra ela é maleável por conta da motivação que você está passando. Então veja, não é simplesmente guardar a lei. Às vezes corremos o risco de sermos intransigentes, a dura lex sed lex, a lei pela lei, observar a lei pela lei, né? Talvez, como dizia Paulo, a lei ela pode fazer-nos escravos e não nos libertar. Então, a Igreja Católica encontra dois motivos, e as Sagradas Escrituras atestam. Se tiver uma outra motivação, é bom que a gente pesquise. Duas são as únicas observações das quais deve-se guardar o sábado. Primeiro, e interessante que a motivação é nobilíssima. Guardar o sábado, o judeu guarda o sábado primeiro para fazer jus à criação. Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo, diz o livro do Gênesis 2, no inicinho, que Deus descansou no 7º dia. Para dizer que quando um judeu descansa, é para dizer que tudo é obra da criação, tudo é de Deus. Que pensamento bonito. O judeu guarda o sábado, inclusive é tão meticuloso um judeu a guardar o sábado que corre o cuidado de, por exemplo, um alfaiate, se ele tiver com uma agulha no bolso, ele comete um pecado. Porque na prescrição do Talmud, ali significa que você está trabalhando. E, no entanto, o sábado é o dia é o Shabat, é o dia do descanso, é o dia em que você não faz absolutamente nada. Inclusive, o Talmud, que é uma espécie de catecismo judaico, prescreve que você não deve nem fazer comida nesse dia. Começa, no entardecer, quando aparecem no céu pelo menos 5 estrelas, significa que já terminou o dia. Estamos no início de um novo dia, que seria o sábado. Um judeu, ao anoitecer da sexta-feira, já não faz absolutamente nada.
E por quê? Repito, porque a criação de Deus deve ser rezada, deve ser contemplada, deve ser guardada, preservada. Deus que tudo fez. Que pensamento bonito! O judeu que guarda o sábado, guarda como observância obsequiosa pela criação. Deus que tudo fez. Prescreve-se, portanto, o dia do descanso. A segunda regra, inclusive, também é uma observância generosa, inclusive está aqui no texto de hoje, né? Lembra-te que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte, com braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Outra motivação para se guardar o sábado, porque o povo de Deus era escravo no Egito e o Senhor, com braço forte, com mão estendida, resgatou o seu povo da escravidão. Se tiver alguma outra motivação nas Sagradas Escrituras para se guardar o sábado, pelo menos a Igreja Católica desconhece. Se tiver alguma motivação para se prescrever a observância da lei mosaica do dia de sábado, nós não sabemos. Sabemos apenas dessas duas regras: pela criação e porque o Senhor tirou o povo da escravidão do Egito. O que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito deste assunto? Primeiro, uma pergunta que se precisa levantar: por que Jesus veio ao mundo? Qual a motivação de nosso Senhor ter se feito homem, habitado entre nós? Por quê? Inclusive, Paulo, na carta aos Gálatas 2, versículo 21, diz: se a gente precisa guardar o sábado, ou a lei, perdão, então não tem motivo de nosso Senhor ter vindo ao mundo. Porque nós vemos a superação dessas duas observâncias. Primeiro, a criação ficou sujeita ao pecado. Capítulo 8 da carta aos Romanos deixa isso bem claro. Toda a criação ficou sujeita, exposta ao mal. Inclusive, o capítulo 20 do Evangelho segundo São João mostra Jesus quando chega e entra naquele recinto onde estão os apóstolos. Olha o gesto. Quando Deus criou cada coisa, ele diz: faça-se, né? Esse flatus vocis, essa expressão vocal, faça-se, e as coisas começaram a existir. Os padres da igreja entenderam no capítulo 20 do Evangelho segundo São João que quando Jesus sopra sobre os apóstolos, ele está ali num gesto de nova criação. Eis que faço, Apocalipse 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, significa que ele renovou as coisas. Aquilo que era velho tornou-se, como a gente canta no precônio pascal, tornou-se novo. Então, nosso Senhor veio porque a criação ficou sujeita ao pecado. Então, a criação... Inclusive, é pedagógico a gente observar o livro do Gênesis, que depois do capítulo 3, quando Adão e Eva desobedecem o transcurso do Senhor, o capítulo 4 a gente já vê a desgraça. Caim mata Abel. Depois, capítulo 6,
os bacanais de Sodoma e Gomorra. Enfim, nós vemos, portanto, como diz Friedrich Nietzsche, nós vemos a degenerescência da humanidade. Então, quando o pecado entra no mundo, corrompe-se a criação. Queridos irmãos, então aqui nós vemos que essa primeira colocação, esse primeiro modo de guardar o sábado foi superado. Observar a criação. Agora, a partir de quem? Se a criação ficou sujeita ao pecado, à vaidade. Então nosso Senhor veio para renovar todas as coisas. Jesus Cristo veio para recriar a humanidade nele. Veja como é que diz o capítulo 1 do Evangelho segundo São João, que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada teria sido feito do que foi feito. Versículos 3 e 4. Então, tudo foi feito em detrimento a ele. Então, quando alguém diz, eu preciso guardar o sábado para observar a obra da criação, então você, embora disse que é judeu, você se judaizou. Porque quem prescreve a observância da lei não é um livro, não é uma pedra, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Inclusive, é preciso a gente observar isso. Segundo ponto, guardar o sábado, porque foi um dia em que Deus resgatou Israel da escravidão do Egito. Está aqui um outro pensamento. Quem nos resgatou da escravidão do Egito? E aqui Egito não é o lugar, mas é a condição. Quem tirou com braço forte, com mão estendida do Egito, a casa da escravidão, a casa do pecado? Mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele veio, querida comunidade, para nos resgatar da escravidão. Não mais o lugar físico, não mais o país, mas a nossa condição de pecado. Então nosso Senhor veio para nos resgatar do Egito e nos levar para uma terra prometida. E qual é a terra prometida? É Canaã? Não, é o céu. Por isso que Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Querida comunidade de fé, é preciso a gente mergulhar na compreensão por que se guarda o sábado. Se um cristão quiser guardar o sábado com essas duas motivações, saiba que não tem sentido. Porque é pertinente aquilo que nosso Senhor veio fazer neste mundo, recriar e nos tirar da escravidão do pecado. Por isso que Paulo diz, Colossenses 2, versículos 16 e 17, não discuteis mais sobre guardar as festas, a lua nova, aquela questão de observância pela comida que se ingere. E olha o que diz, por guardar o sábado. Porque tudo isso, diz o versículo 17, é sinal prefigurativo para aquilo que haveria de vir. A novidade é Cristo. Ah, padre, mas, inclusive, o Evangelho de hoje deixa isso bem claro. Eu escutei recentemente certamente deve ser alguém do Adventismo, explicando o Evangelho de hoje. Mais interessante que pega apenas a frase. Quando você pega a frase, você não entende o texto. Por exemplo,
Quando Jesus disse que Ele é Senhor do sábado, está dando a mesma conotação do livro do Êxodo 20, versículo 11. Você guarda o sábado porque de fato o Senhor é o Senhor do sábado. Olha que interpretação. Aí um cristão desavisado aceita porque a frase está solta. A frase está solta. Olha, quando Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, significa dizer que de fato aquele sábado foi para o homem. O homem aqui é toda a humanidade, para descansar. Olha que interpretação. Um cristão desavisado, de fato, vai tomar e dizer, sabe que ele tem razão? Mas interessante que você precisa entender é o texto. Porque todo texto sem contexto é pretexto. É preciso a gente entender o texto na sua inteireza. O que é que está motivando essa fala de Jesus? Os fariseus criticando nosso Senhor porque os seus discípulos arrancam espigas de trigos num dia que é proibido trabalhar. Olha, e vocês escutaram esse evangelho agora há pouco? Querida comunidade, olha o que Jesus diz. Ele toma o primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículos de 2 ao 8. Por acaso vocês não leram quando Davi e seus companheiros fizeram, quando estavam passando necessidade, entraram no templo e comeram do pão que só os sacerdotes, e no caso Abiatar, poderia comer. Tanto ele comeu quanto os seus companheiros. Ou seja, eles fizeram algo que não podia, conforme a normativa. No entanto, só os sacerdotes podiam fazer isso. E acrescenta o evangelho de hoje: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E para mostrar, queridos cristãos, que de fato o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, Jesus mostra a situação. Por acaso, se um jumento, um boi, um filho seu cair no buraco, se for em dia de sábado, por acaso vocês não vão tirar? É preciso entender, queridos cristãos. Jesus não está aqui dizendo que é preciso observar a lei do sábado. Jesus está tentando libertar os fariseus dessa mentalidade mesquinha. A regra é, deve guardar o sábado, mas numa necessidade, você deve sim fazer algo. Por acaso você vai deixar o seu boi, a sua criança morrer? Porque se você for tirá-lo, você está executando um serviço. Mas porque é dia de sábado, vocês não vão fazer nada? Oh, queridos cristãos, mais uma vez, nosso Senhor veio para superar a lei de Moisés. Nosso Senhor, diz o capítulo 4, da carta aos Gálatas, versículo 4, ele, nascido de mulher, sujeito à lei, veio exatamente para isso, para que aqueles que são escravos da lei sejam superados. Aqui está a regra, queridos. É inadmissível um cristão observar a lei, uma vez que a lei aqui não é um livro, é uma pessoa, não são as tábuas de Moisés, é nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram da missa da vigília pascal? Lembram? Vocês lembram? Não lembram. Mas eu quero recordar a vocês que quando o diácono entrava com o círio pascal, ele dizia: eis a luz de Cristo,
Demos graças a Deus. E aí vem sendo e aí a comunidade lá do fundo vai acendendo as suas velas, enfim, até chegar aqui. Vocês perceberam que naquela liturgia não se acenderam as luzes da igreja, pelo menos no primeiro momento? Vocês perceberam? Percebemos, padre. E por que aquilo, padre? É só para economizar energia? Ah, porque a energia está cara. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Não deixem essas luzes acesas quando não tem ninguém aqui, viu? Tá? Porque a conta é muito cara dessa paróquia. Fecha o parêntese. Muito bem. A luz. Não sei se vocês observaram. Todo o Antigo Testamento foi proclamado à luz do Círio Pascal. E não é por acaso, seu diácono. É para dizer apenas uma coisa. Aquele Círio Pascal é a representação da presença de Jesus ressuscitado. É Ele que dá sentido, é Ele que ilumina todo o Antigo Testamento. Porque se você tira Jesus, você não compreende a lei, você não compreende o Antigo Testamento. Jesus é que dá a interpretação do Antigo Testamento. Lembrem-se do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Olha o que Jesus diz, eu porém vos digo. Se você tiver ódio do seu irmão, se chamar o seu irmão de patife, de tolo, você merece o fogo do inferno. Ouvistes o que foi dito, ou seja, a lei de Moisés diz, não cometer adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, você já cometeu adultério em seu coração. Está vendo? Ou seja, é Ele que olha para o Antigo Testamento e dá um sentido para a lei. Por isso, e aí, eu não sei se vocês observaram isso. E quando vai proclamar o novo, acendem-se as luzes da igreja. Por quê? Porque Ele está ali. Ele não precisa mais. Está ali. Então não precisa mais clarear o Novo Testamento, porque Ele é o Novo Testamento. Ou seja, a nova lei. Eis que faço novas todas as coisas. Oh, queridos, como é bonito a nossa fé, como a explicação da igreja é muito clara. Agora é preciso conhecer, é preciso estudar. Um cristão não tem sentido guardar a lei de Moisés, porque está na Bíblia. Porque a lei não é mais uma tábua, a lei é uma pessoa, a lei é nosso Senhor. É por isso que ele diz uma frase magistral para sintetizar toda a sua lei. João capítulo 15, versículo 12, João capítulo 13, versículo 34, 35. Eis que eu vos dou um novo mandamento, novíssimo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é interessante o que diz São João na sua primeira carta. Se você observar essa lei, você já vai estar cumprindo toda a lei. Toda a lei. Queridos católicos, quando vocês receberem uma visita ilustre na sua casa de alguns pregoeiros da observância obsequiosa de que o sábado deve ser guardado, apenas respeite. Respeite. Porque a lei de Moisés também pede para ser circuncidado. Por que não são circuncidados? A lei de Moisés também diz que a mulher não deve cortar o cabelo. E por que cortam? A lei de Moisés também diz que o homem deve deixar a barba crescer. E por que não deixam a barba crescer? Parece que a regra é apenas só um pedaço. Cuidado, queridos. Dura lex, sed lex. Cuidado com a observância da lei, porque do mesmo modo como Israel
foi escravo lá no Egito, lá na Babilônia, entre os persas, na Grécia, entre os romanos. Cuidado, porque essa lei pode também fazer da pessoa, do mesmo modo, escravo, escrava. A lei foi feita para que o homem se torne livre. É por isso que nosso Senhor cura o homem da mão seca num dia de sábado, para dizer que a lei deve estar a serviço do homem e não o homem a serviço da lei. Aqui eu vou dar um exemplo e já estou encerrando, porque se torna meio cansativo essas minuciosidades do texto. Queridos, quando você vai carregando um paciente numa ambulância e chega a um semáforo, está lá dizendo pare, porque a gente aprendeu lá na quarta série, é que não se fala mais quarta série, né? O vermelho é para parar, o verde é para passar, e o laranja é para cuidado porque vai fechar. Mas se uma ambulância estiver com um paciente agonizando, ele deve parar porque o semáforo está vermelho? Sim ou não? Não! Por quê? Porque aquela lei está atrapalhando a vida do ser humano. E pode até, quem sabe, por causa daquela hora que ficou perdendo ali, a pessoa vir a óbito. Então, observemos isso, queridos. A lei deve estar a serviço do homem, e não o homem a serviço da lei. Toda lei que lhe torna escravo, desobedeça. Muito bem. E agora, por que se guarda o domingo? Respondo. E não respondo por minha voz, respondo como a igreja fala, como o catecismo da Igreja Católica ensina. Primeiro, porque Jesus renovou todas as coisas. E quando foi que Jesus renovou todas as coisas? Com sua morte e ressurreição. Quando Ele ressuscita, Ele renova todas as coisas nele. Quando Ele dá a sua vida no alto da cruz, morre, vai aos Hades, ressuscita, e olha como diz o Evangelho segundo São João, no primeiro dia depois do sábado. Não poderia ter dito, é o primeiro da semana? Por que o primeiro dia depois do sábado? Essa expressão é teológica. É para dizer apenas assim, aquele sábado foi superado. Foi superado pelo dia depois do sábado. Ou seja, que é o dies dominica, o dia do Senhor. Por isso que entrou até no calendário civil, a palavra domingo. Poderia ser a primeira-feira, como é a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Por que é domingo? Justamente porque o domingo é uma expressão latina que significa Domine, Senhor, dia do Senhor. Como é para os americanos, como é também para a Inglaterra, O domingo, Sunday significa S-U-N, sol, day, dia do sol. Para eles, o domingo é o dia do sol. E para nós, quem é o sol? Percebam, Lucas 1:78. Este sol que veio iluminar aqueles que jazem na sombra da morte é nosso Senhor Jesus Cristo. Dia do Senhor. Por isso que um cristão não guarda o domingo para dormir, para descansar, mas é para louvar a nova criação nele. Por isso que a igreja diz, cristãos, vocês têm que ir à missa. Católicos, vocês têm que ir à missa no domingo, porque é o dia que você vai agradecer. Ei, como diz o Salmo 117, versículo 24, esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É o dia que a gente escuta a palavra de nosso Senhor, é o dia que a gente participa do corpo de Cristo na hóstia consagrada, é o dia que a gente diz, obrigado, Senhor, porque aquela criação que ficou corrompida foi renovada
em Ti. Vocês entenderam por que a gente guarda o domingo? Foi nosso Senhor que nos tirou da escravidão do Egito. Escravidão aqui, o pecado. Egito aqui, a condição que a gente se encontra. E agora nos dá, por isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 5, versículo 17, em Cristo nós somos novas criaturas. Tudo passou a ser novo em Cristo. Então que Deus nos abençoe, comunidade, e que essas palavras nos encha de entusiasmo, de fé, de esperança e de alegria por sermos cristãos, porque a sociedade ficou sujeita à vaidade, mas Jesus nos ajudou, nos resgatou desse pecado, desse mal. Nós já não somos mais velhos, nós somos novos nele. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, assim seja.